Então, Júlio, então, se eu quiser iniciar, fique à vontade. Podemos, então? Estamos todos aqui, já são 12h01, né? Acho que podemos dar início às nossas atividades de hoje. Luiz, Gustavo, tudo certo? Podemos começar? Podemos. Bom, então, todos me escutam bem? Tá tudo bem. Bem. Maravilha. Pois, turma, boa tarde, primeiro de tudo. Nós falamos aqui direto do Ceará. Estamos aqui na última parada, né, da nossa caravana LGPD, antes do prêmio final, que é a escolha do local da comemoração, do fechamento do evento como um todo, né? O Marco Bruno desenhou esse evento nesse estilo de gamificação. Então, estava brincando aqui com o Luiz antes de abrir os trabalhos, que ele tem toda uma responsabilidade agora de fazer o melhor trabalho possível, né? Porque o Ceará também é competitivo e a gente quer ganhar esse prêmio. Eu garanto que muita gente que está ouvindo a gente aqui também vai querer vir para o Ceará, né? Então, a torcida é de todos. E ele também já foi bom porque ele já se voluntariou para organizar tudo e deixar tudo redondinho. Então, maravilha. Bom, eu queria, então, dar as boas-vindas. Eu vou apenas abrir realmente os trabalhos sem maiores delongas. A gente vai falar hoje um pouco sobre segurança da informação, né? Só queria aproveitar o ensejo que está todo mundo aqui, né? Primeiro, lembrando que nessas questões de inovação e de tecnologia, a linguagem é mais informal. Eu estou de gravata ocasionalmente, porque tem outros compromissos aqui, mas o certo é ficar sem gravata, né? Nessas coisas. A gente tem trabalhado aqui no Ceará com a LGPD desde o início. Eu sou o encarregado de dados aqui, original, digamos assim. A gente tem um grupo de trabalho que vem funcionando com reuniões mensais às quartas-feiras, às vezes mais frequentes, às vezes um pouco mais espaçadas, mas a gente tem hoje um trabalho muito organizado junto com uma empresa privada, 4D, que já vem também prestando assessoria para as outras seções judiciárias, e também junto com o Laboratório de Inovação, Nova Jus, que agora já eu assumi aqui no Ceará, e a gente tem uma parceria também com o Laboratório de Inovação do Estado do Ceará, que é o IRIS Lab, né, que é um pessoal também que entende muito do negócio e vem trabalhando com isso. Eu sempre gosto de lembrar a todo mundo aqui, nós temos todos os experts da área, todas as pessoas que vêm trabalhando com isso, então eu não vou falar novidade nenhuma, mas, vez por outra, é bom a gente lembrar do que a gente faz, né? A gente rememorar os pontos básicos do que a gente está fazendo aqui. Primeiro, no contexto atual, né, todo mundo diz que os dados são o novo petróleo, né? É o petróleo da nova economia. Então, a proteção desses dados é, de fato, fundamental para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito. O segundo ponto é que, como vocês bem sabem, foi até tema de uma das caravanas, né? Talvez a caravana tenha sido antes da formalização. Proteção de dados hoje é um direito fundamental autônomo na Constituição. Então, a gente está discutindo aqui não só uma atividade meio, entendam bem isso, a gente não está só discutindo uma atividade meio da Justiça Federal, a gente está discutindo uma atividade fim da Justiça Federal, que é garantia de direitos fundamentais, e um deles é a proteção de dados. Então, a gente tem aqui realmente um papel meio e fim, né, nesse contexto de proteção de dados. A gente fala sobre isso, a gente trata sobre isso, e é bom, de novo, lembrar que a proteção de dados não é só uma lei que a gente tem que cumprir, porque, enfim, santo de casa, nesse caso, tem que fazer milagre, nós temos que cumprir a lei, temos que fazer o compliance por força da lei, né? Não é só uma lei, não é só segurança da informação, que a gente vai tratar hoje, não é só a garantia de proteção contra vulneração de dados, contra ataques hackers, contra, enfim, possibilidades de infiltração de terceiros na nossa rede, nas nossas informações, nos nossos bancos de dados. A LGPD é uma cultura, a LGPD é um comportamento. A gente não vai conseguir nunca terminar a aplicação do LGPD, né? A LGPD é uma mentalidade. Então, é isso que a gente precisa deixar claro, e creio que todo mundo está aqui, né? Pelo simples fato de estar aqui envolvido com esse trabalho, a gente tem essa mentalidade na cabeça, né? Então, eu queria,
de novo, agradecer a organização das caravanas, o TTRF pela iniciativa, dizer que no Ceará nós estamos trabalhando sempre em rede. Aqui nós temos a rede de inovação junto com o LGPD, eu ocasionalmente ocupo as duas funções, o que ajuda bastante. Então, é sempre importante a gente trocar experiências com as demais seções judiciárias, cada uma com a sua peculiaridade, com as suas dificuldades, os seus desafios e as suas vantagens, né? Enfim, rapidamente eu encerro aqui minhas palavras, passando já imediatamente para o Luiz, que vai falar sobre segurança da informação. A organização do evento, no final, né, Gustavo, vai possibilitar perguntas e participações. Não sei, Luiz fica bem à vontade também para dizer como é que é a dinâmica. Então, eu agradeço a todos a atenção, né, torcendo para que o Luiz faça aí um trabalho que eu sei que ele vai fazer muito bem, para que possamos recebê-los não só virtualmente, mas também presencialmente em breve. Tá certo? Um grande abraço a todos, boa tarde. Luiz, a bola está com você. Ok. Obrigado, doutor Júlio, pela introdução. E a gente está começando aqui. Queria até lembrar que a gente, com o QR Code aqui, que a gente tem nessa tela inicial, a gente pode fazer o registro da frequência. Ok? Então, eu queria inicialmente agradecer a confiança da comissão de LGPD, que indicou o meu nome para palestrar hoje, como tema de segurança da informação. E a gente tem certeza que esse evento é apenas um marco inicial, um ponto de partida para muitos outros nesse tema, que é um tema tão importante, tão caro para a Justiça Federal. Então, aqui tem a nossa agenda. E a ideia é fazer uma apresentação bem acessível. Tentei usar o menos possível termos em inglês, termos técnicos, né? E trazer uma reflexão sobre a segurança da informação, sobre as suas perspectivas, desafios, de uma forma bem prática e conectada com a realidade, né? No final, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, algum esclarecimento. A gente vai tentar responder o máximo que a gente puder dentro do prazo que a gente tem para responder, e aquelas que a gente não responder de imediato, a gente pode responder via e-mail. Beleza? Então, vamos lá. Estou começando aqui com importante a gente contar uma breve história de transformação digital, porque vai situando onde a gente estava logo no início, né? E passado esses mais de 30 anos, né? Como é que a gente está hoje. Então, a gente vai dar uma passada rápida, né? E a ideia é a gente chegar até essa quarta década de transformação que a gente está, né? A gente começou em 1990, mas 89 e 90 foi quando iniciou o processo de transformação digital. É interessante que nós estamos na quarta década e coincide com o programa da Justiça Federal, que é a Justiça 4, aliás, do Poder Judiciário, que é um programa que se chama Justiça 4.0, né? É um programa do CNJ, né? Que adequa a justiça às novas tecnologias e promove o acesso. Né? Aqui tem uma frasinha do George Orwell, no livro de 1984, que diz: quem domina o passado domina o futuro, quem domina o presente domina o passado. Né? Então, essa é uma frase muito atual. E esse livro, né, que é uma distopia também muito atual, talvez hoje até pior, a gente vive um processo da tecnologia muito entranhado na nossa vida. Né? Então, vamos lá. A gente vai começar a fazer essa pergunta voltando no tempo a 1990, quando começa o nosso primeiro sistema de acompanhamento processual. A gente usava nessa época, eu cheguei já 2 anos depois que esse sistema foi implantado. Né? A gente usava um negócio que chamava MAMPs, terminais monocromáticos, era uma coisa ainda bem rústica comparado ao que tem hoje. Ele usava os terminais que hoje, assim, a gente pode dizer, é como se fosse um desktop virtualizado. Hoje, uma tecnologia que a gente usa na justiça, sendo que tem muito mais recursos, interface gráfica, mas na época era isso, eram os terminaizinhos verdezinhos, depois, na próxima tela, vocês vão ver isso. Na época, a gente se chamava Centro de Processamento de Dados, né? A gente ficava dentro da distribuição, a gente era 3 pessoas, a gente tem uma estrutura muito pouca, a justiça não tinha conexão, sequer existia internet, então a gente tinha ainda um negócio que chamava REPAC, Rede Nacional de Pacotes, e a gente conectava com vários órgãos, inclusive da justiça e outros órgãos governamentais. Né? Era a forma de a gente se conectar com o mundo. Né? A gente tinha, na época, é interessante, que o nosso backup, a gente tinha um backup offline, a gente desligava a máquina, no final do expediente, você vê como era rústico,
desligava, desconectava todos os usuários, fazia um backup, desligava, no dia seguinte a gente ligava a máquina. Você vê como 30 anos depois a coisa é completamente diferente. Hoje nós somos online 24 horas, com muitas redundâncias. A ideia é sempre estar disponível a qualquer hora, a justiça, né? Nessa época não. E era só o acesso interno, né? Um fato marcante dessa época aí é que a gente já se deparou com um incidente. Em meados de 90, a gente teve um incidente aqui de acesso com credenciais, um acesso irregular, né? Então, foi um ataque interno, né? A gente normalmente acha que os ataques sempre são externos, né? Isso é um engano que muita gente comete. O pessoal da área de segurança, às vezes, também pensa dessa forma, acho que os ataques só vêm fora, e às vezes dentro da gente não houve sindicância, né? Porque eu estava chegando na justiça, participei da sindicância, para mim foi uma experiência assim, muito traumática, eu fiquei muito preocupado, né? Aqui umas imagens da época, coisas que eu fui coletando, tive até trabalho, encontrei essa máquina que era a máquina que a gente utilizava, e os terminais eram esses, monocromático, verdinho. Nossa capacidade de armazenamento nessas fitas que tinham backup era muito pequena, né? A gente fazia um armazenamento, uma fita dessa era 525 megabytes, hoje uma fita LTO6, a gente são 2 terabytes. Você tem ideia da diferença, né? De megabytes para terabytes. Então, a gente chega aqui no ano 2000, então, em 2001, a justiça ela começa a ter um portal, é possível fazer consulta processual, né? Então, assim, 10 anos depois a gente já estava na internet, né? Em 2003, essas datas elas variam um pouco, né? De alguns locais para outros, mas a gente aqui em 2003 a gente instalou a nossa rede, foi quando a gente colocou, o boom da microinformática, né? E coincidiu também com a interiorização da justiça. Então, a gente teve um crescimento assim, muito grande na parte de tecnologia, foram muitos equipamentos, uma rede começou a ficar mais complexa. Aquilo que a gente tinha uma redezinha bem simples, que era só terminais Bull, passou a ser uma rede com mais serviços, né? E nessa época é que aparece o Creta e tem um grande marco que é o Tebas, e um grande marco é o Creta. O Creta, ele, a partir desse momento, até então, os nossos sistemas, nós tínhamos apenas o acompanhamento processual. A partir do Creta, a TI passa a ter a custódia da informação, né? Então, é uma coisa que é uma grande novidade, uma grande responsabilidade para a gente, né? E é exatamente nesse período que vem surgir as primeiras noções de segurança mais, vamos dizer, mais sólidas, mais robustas, né? A política de segurança da informação da Justiça em 2008, né? 2008 aparece essa política e a gente começa a ser cobrado de começar a implementar políticas, a gente sair só do operacional, mas ir para um patamar de gestão e governança mais robusta, né? Então, foi nessa época que se criou o núcleo de TI. E eu vou mostrar aqui para você que, por curiosidade, era a nossa página em 2001, quando a Justiça entrou. Eu não consigo recuperar essa figura. É um site que é a Archive, né? Internet Archive. É bem interessante. Você pode buscar páginas antigas, está o endereço aqui embaixo. Você vem quando eu vou lá e vou buscar algumas páginas que coisas que nem existem mais, como, por exemplo, o buscador Alta Vista, o KD e tal. Então, era isso daí. No canto esquerdo aqui, se você reparar, a gente tem ainda CPD, ó. Aqui a gente era CPD, não era ainda nem seção de informática. 2010, a gente já passa a ter um salto ainda maior, que a gente vai para o processo PJE. Então, aquele conceito do CRETO, né, do processo eletrônico, se expande para além dos GEFs. Né? A utilização de certificado digital também é assim, algo que traz uma qualidade maior à nossa segurança. Aí aparece a TRF também lança uma política de segurança, né? E a gente já fica na pressão também ter a nossa política, né? Nesse período aqui é interessante que aparece o Marco Civil da internet. O Marco Civil ele também estabelece, ele é assim, a gente pode dizer que ele é um precursor, um prenúncio da LGPD, porque aí já são estabelecidas algumas garantias à proteção da privacidade, né, do usuário. Ainda não era o que hoje é LGPD, mas já era um prenúncio. Né? Aí, somente em 2017, 9 anos depois, a gente conseguiu lançar a nossa PCI. Isso aí também foi importantíssimo. Hoje, essa PCI, a gente não só estabeleceu, mas a gente fez cumprir. Hoje é um negócio sólido aqui, as pessoas respeitam. Depois, mais na frente, eu vou falar o que é o PCI, como é que isso deve ser implementado no dia a dia.
E aí a gente chegou nessa década, a partir de 2020, a gente teve um grande impacto aqui no nosso parque de TI, que já era amplo e complexo, vocês estão vendo aqui, foi a adoção do modelo híbrido, né? A pandemia trouxe essa grande novidade. Então, a gente já vinha num complexo crescente com a pandemia, então a coisa aumentou bastante a complexidade. A gente teve que virar a chave. Em 2016 foi regulamentado o teletrabalho, mas a gente tinha aqui, eu acho, talvez nem 10% de pessoas em teletrabalho. Tinha algumas regras, então, com a pandemia não teve jeito, a gente teve que virar e todo mundo ficou 100%, né? Então, foi um grande desafio para a gente sofreu um pouquinho no começo, a gente foi muita pressão, e junto com essa pandemia, apareceu também uma pandemia de ataques. Nas foi no mundo todo aconteceu isso, e aqui nas instituições da justiça, alguns tribunais, o TRF, o STJ, TRF1, o TJ Rio Grande do Sul, muitos desses sofreram ataques brutais. Então, o centro de trabalho, teve tribunais desses que parou. A gente teve aqui o caso já mais recente, né, da Justiça Federal de Pernambuco, que foi um ataque brutal. Então, a gente estava no meio de uma pandemia, né, e um monte de ataque. Então, não foi fácil esse período, a gente ficou muito na pressão, a gente toda hora estava preocupado e revendo a nossa estrutura, né? Então, essa complexidade ela também foi sendo adicionada com outros elementos, né? Então, a metodologia, as metodologias ágeis de desenvolvimento passa a ser uma coisa bastante usada na justiça. Hoje existe um apelo pela inovação muito grande também. Hoje está no ENTIC, que é um dos objetivos estratégicos da justiça, a inovação colaborativa. E isso, quando a gente começa a inovar, criar um novo sistema, a gente vai ampliando as superfícies de ataque, né? Então, isso também é uma preocupação nossa, né? Novos sistemas, então, são mais possibilidades de vulnerabilidades e ataques. E nesse caldo todo também tem um monte de tecnologias disruptivas que vão aparecendo, né? Blockchain, depois quem quiser pesquisar, não vou poder entrar aqui em detalhe. A gente inteligência artificial, metaverso, o 5G já está vindo aí. A inteligência artificial hoje já é uma realidade, tem muita aplicação hoje na justiça já de inteligência artificial, muitos robôs rodando aí em vários órgãos, tribunais, certo? Então, é mais ou menos nesse caldeirão aí que a gente se posiciona hoje. Muitas coisas acontecendo, LGPD que também chega, né, já nos exige uma assim um entendimento maior disso, né? É um grande desafio também, que é algo novo que a gente também está implantando e está muito conectado com a segurança da informação, né? Então, eu vou aqui agora a gente vai agora fazer convidar vocês para participar dessa apresentação. Então, assim, a pergunta é o seguinte: o que te lembra a segurança da informação? A gente, durante esse tempo, a gente evoluiu na segurança da informação, no entendimento, e a gente queria saber também qual é a percepção dos nossos usuários, do público, dos participantes aqui, em relação à segurança da informação. Então, eu vou aqui nesse QR Code, aí vocês apontando, ou, Gustavo, por favor, produção, você bota o link aí, pessoal, e a gente vai convidar vocês a escreverem palavras, algumas coisas que lembram a vocês de segurança da informação. Então, fique à vontade de colocar qualquer coisa, qual é a sensação em relação a esse termo, o que é que vocês pensam, o que é que faz vocês lembrarem segurança da informação, tá? Vocês podem botar quantas palavras quiserem. Eu vou dar aqui 1 minuto para o pessoal se manifestar e depois a gente vai ver aqui uma nuvem de palavras que vai ser apresentado depois desse momento. Eu vou aqui. Todo mundo está conseguindo aí se achar? Vamos lá. O pessoal já começou aqui a se manifestar. Eu vou deixar por enquanto sem ver, que é para não induzir ninguém, tá certo? Está saindo já um monte de coisinha aqui legal. Mas
Só eu vou dar aqui mais 30 segundos e a gente encerra, tá bom? Vamos lá, contando aqui 30 segundos. E depois disso a gente... Vamos encerrar aqui. Eu vou passar aqui para o resultado. E, pessoal, aqui foi o... Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Pronto, está aqui disponível o resultado. Olha só, voltar aqui para a tela para eu ver bem direitinho. Olha só, a gente ficou bastante bacana aí. Hacker foi um termo bastante lembrado, privacidade, integridade. Interessante porque esses três termos, disponibilidade, integridade, privacidade, são, são os valores que devem ser preservados na informação. Né? Então, o pessoal está bem antenado. Né? Então, tem muita coisa ligada mesmo à invasão, né? Insegurança. Né? Então, cavalo de Troia, muita coisa ligada a ameaças, né? De ameaças intencionais. Né? Então, assim, esses temas aqui são interessantes que vão ser tratados aqui agora na parte que a gente vai entrar mesmo em segurança da informação. Bom, vou passar aqui, voltar para a nossa apresentação. Queria agradecer a todo mundo que participou, foi bem legal. Vamos lá. Voltando. Ó, pessoal, vamos lá, me reposicionar aqui. Ó, foi bastante interessante que a gente viu que integridade, disponibilidade e privacidade foram citados, né, com bastante frequência, e mais um que confidencialidade que não foi tão tocado. Mas o que é realmente para que serve a segurança da informação? O principal objetivo, assim, vamos dizer, teórico da segurança da informação é garantir a proteção da informação em relação a esses quatro atributos, né? Confidencialidade é você garantir que a informação ela seja acessada por quem deve ter acesso. Você não garantir que não haja um acesso indevido, né? A integridade é a gente garantir que a informação não foi alterada de forma indevida. E a disponibilidade é a gente manter essa informação disponível, né? E essa disponibilidade assim, hoje é um grande desafio nosso, né? Ter as redundâncias e tudo, a gente ter data centers e mesmo quando um para o outro torne essa informação, garanta a continuidade de serviço. E por último, a privacidade foi um valor acrescido depois da LGPD, né? Então, quando a gente fazia análise de risco, a gente só considerava os três valores e a privacidade passa a ser também um valor, um atributo extremamente importante e que a LGPD trouxe, né? Vamos seguir aqui. Ó, na prática, fazer segurança da informação é um monte de coisa, gente. Cada caixinha dessa, atualização e proteção de ativos, é um mundo de coisa. Nós temos aqui, para ter ideia, mais aqui no Ceará, 1.400, em torno disso, desktops, a gente tem que estar mantendo eles atualizados. Nós temos em torno de 250 servidores virtuais, então hoje é uma tendência a virtualização de servidores, gestão de acesso e identidade, entrar todo o fluxo, né, de usuários, a gente tem que controlar gestão de risco, aquisição de serviços e produtos. Isso é um mundo de coisas, né? Continuidade de negócio, conscientização e capacitação.
desenvolvimento seguro, isso é um grande desafio, agora que a gente está entrando nessa inovação. É importante que a gente tenha requisitos de segurança no desenvolvimento desses produtos, né? E tratamento e respostas a incidentes, né? Eu vou começar aqui, a partir desse ponto aqui, colocar alguns casos práticos para que a gente vá tratar alguns desses pontos aí que a gente está colocando. Não dá para a gente discutir tudo, mas colocar alguns desses processos que são bastante interessantes e fundamentais, né, para a sobrevivência da organização. Aqui, só antes de entrar na parte prática, a gente vai falar um pouco aqui dos pilares da gestão de TI, né? Esses pilares de gestão de TI também se aplicam para a gestão de segurança, né? Então, assim, é fundamental a gente ter pessoas, processos e tecnologia, né? Tem que ter um equilíbrio dessas coisas, porque uma coisa complementa a outra. Sem uma dessas, a gente tem dificuldade de fechar todo o processo de gestão de segurança e de TI como um todo, né? Hoje, aqui na Quinta Região, nós temos um forte investimento em tecnologia, muitas aquisições, nós temos hoje um processo regional de aquisição que é muito interessante, que, inclusive, ajuda a uniformizar os nossos ativos, os nossos sistemas, os nossos processos, mas a gente hoje tem uma dificuldade muito grande em relação a pessoas e processos, sabe? E isso, de certa forma, atrapalha a gente avançar também nas tecnologias, porque a gente come, faz aquisições e tem dificuldade de implantar e até de manter. Os processos também são prejudicados, né? Dado esse desequilíbrio de força de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, mais na frente aqui eu vou mostrar algum desses processos a partir de casos práticos, né? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro caso prático que a gente vai mostrar é esse caso aí de um soldado. Vou tomar aqui uma aguinha, gente, com licença. Essa é a guerra, na guerra da Ucrânia, logo no início, alguns soldados brasileiros foram para lá. Esses caras começaram a postar nas redes sociais que estavam lá, caçando likes, e aí eles cometeram a imprudência de adicionar onde é que eles estavam. Tipo, ó, eu vou provar que eu estou aqui, na Ucrânia mesmo, né? Começaram a colocar. O que aconteceu? Cyber inteligência russa rastreou a localização dos caras e, infelizmente, esses caras foram mortos mesmo. Um batalhão quase todo desapareceu, né? Então, num bombardeio, só no bombardeio foram 35 soldados que morreram, inclusive esses que estão aí na foto, né? Então, o que a gente tira desse debate aqui, né? Dessa situação? Como manter o usuário seguro, né? Então, assim, esses caras aí certamente não receberam orientação, né? Ou se receberam, não seguiram a risca, né? Então, hoje um dos grandes desafios nossos é manter o usuário seguro, né, da justiça. Dr. Bruno, no início do evento, ele falou até de uma campanha que tinha no Rio Grande do Norte, que a segurança é um compromisso de todos, era algo assim, né? E é fundamental. Agora, também é fundamental que esse usuário seja capacitado, né? A gente não tem como exigir do usuário uma postura dele, porque ele não foi preparado para isso, né? E outra coisa que é extremamente importante é uma política de segurança da informação. O órgão é importante que ele tenha as regras muito claras. E essa conscientização, essa capacitação, ela venha junto com a divulgação dessa PSI. Um grande problema que se tem é criar uma política de segurança onde está todas as regras, definição do o que se pode fazer, o que não se pode, e não ser transmitido para o usuário. Simplesmente dizer, ó, tem uma política, mas não existe campanhas, né, de esclarecimento e de conscientização, de educação, né, transformar aquela política em algo mais acessível para o usuário através de cartilhas, de campanhas, né? Então, é fundamental, um dos pontos fundamentais, a gente ter uma PSI, né? Uma PSI que seja realmente viva, seja aplicada, não adianta estar só no papel, e que ela também chegue até o usuário, né? Hoje a gente está construindo uma PSI regional, a gente teve algumas dificuldades em alguns outros locais de implementar essa PSI, né? Então, houve uma mudança aí na PSI nacional que determina que devem ter PSI regionais, né? Cristiane, não sei se ela está aqui, ela está à frente, e a gente está tentando contribuir da melhor forma. É importantíssimo isso daí. Então, isso é um primeiro caso, né?
Segundo caso aqui, a gente vai tratar de algumas ameaças, né? As ameaças são, eu botei ali uma definição, quer dizer, são aquilo que pode causar dano àqueles valores que a gente mostrou, a confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade da informação. Normalmente, e a gente viu lá naquela nuvem de ideias que vocês colocaram, a gente sempre lembra de uma ameaça muito mais ligada às intencionais, né? No caso do hack, que foi lá, ou esse caso aí anterior que a gente falou que houve o bombardeio, né? Então houve uma ameaça intencional, né? Que se concretizou dado uma vulnerabilidade. Né? Então aí, além dessa intencional que a gente está aqui mostrando como hackerzinho, nós temos outros tipos de ameaça, que pode ser as acidentais e as naturais. Por exemplo, um incêndio, aqui é o TJ do Ceará, sofreu um incêndio recentemente, acho que foi ano passado. Por sorte, o CPD, o data center, eu falando de CPD, o data center era no prédio ao lado, né? E aí essa falta, aí você pode ter tanto intencional, mas também pode ser acidental, né? No caso lá, tudo indica que foi acidental, foi uma falha, né, lá na rede elétrica que causou esse incêndio. E embaixo aqui a gente tem uma foto aqui de 1975, Recife, né? Foi uma enchente muito grande, eu acho que foi uma das maiores que teve em Recife, e aconteceu de 80% da julho de 75, 80% da cidade ficar submersa. Né? Então você vê que isso pode ser uma ameaça considerável para uma organização, para um determinado ativo. Então, esse segundo caso é o seguinte, eu vou tentar te falar de forma prática o que é uma análise de um data center. Então, vamos de uma análise de risco, né? Uma análise de risco relacionada a um data center com uma ameaça de uma inundação, né? Então, nesse segundo caso, a gente vai supor que uma empresa que está lá em Recife, esse ano a gente teve uma enchente muito grande também, ela se preocupou com essa ameaça que é uma inundação e pediu para o pessoal da TI fazer uma análise, né? Vamos ver. Olha, estamos preocupados, a gente viu isso, aí o cara percebeu que isso é uma coisa que já teve outras vezes em Recife, então vamos ver como é que a gente avalia isso, se nós estamos correndo algum risco em relação à inundação, né? Então, o pessoal lá da TI veio aqui e verificou que a gente tem uma vulnerabilidade porque ali naquela área que o data center da empresa está, é uma área que está sujeita a inundações, né? Então, depois que eles percebem isso, aí eles vão avaliar, né, a probabilidade disso acontecer. Ainda que seja remota, mas isso aconteceu a cada 30 anos, né? Beleza, então é uma probabilidade baixa ou média, mas qual o impacto de se isso acontecer, né? Não, esse impacto vai ser muito alto. A gente vai ter nossos serviços vão parar. Então, a partir dessa análise, né, de uma ameaça a um determinado ativo, no caso data center, né, uma vulnerabilidade que pode ser explorada pela essa ameaça, a gente vai calcular o risco, pegando esses dois valores de probabilidade de impacto. E chega a um número que a gente vai dizer, olha, esse daqui é um risco aceitável ou não. Se não for aceitável, a empresa vai ter que, o conveniente é que trate. Vamos botar então, vamos mudar o dataset de lugar, vamos pensar em colocar na nuvem. Então, vai ser uma decisão negocial. Obviamente que isso vai depender também de custos, né? Então, isso que a gente fez para um ativo, a gente pode dizer que é uma análise de risco. É a gestão de risco, né? Sendo expandida para vários ativos, né? Então, por exemplo, um dos ativos é as pessoas que trabalham naquele prédio, né? Aquelas pessoas, elas vão conseguir chegar até o prédio? Não, então tem que fazer essa análise. Qual é a vulnerabilidade? Não, essas pessoas precisam se deslocar de carro, por vias, e essas vias podem estar anuladas. Então, a gente começa a fazer essa análise de ativo por ativo, aqueles que são críticos, e a gente faz uma gestão de risco, né? Não é simples fazer isso, depende muito tempo e a gente precisa, depois que faz essa análise, ter ações. Como é que a gente vai corrigir isso, né? Então, isso é uma das ações que é fundamental na instituição, a gente ter essa gestão de risco constante, né? Vou passar aqui para importante a gente lembrar que essa gestão de risco é contínua, né? A gente não tem como fazer uma vez e esquecer, então é cíclica, né? É importante que a gente sempre esteja revisando isso, né? E aí essa empresa, o terceiro caso, vamos pegar essa mesma empresa, ela fez tudo direitinho e tá tudo massa e eu tô tranquilo. Não vai acontecer nada porque eu fiz.
e a gente não tem como garantir. A gestão de risco, ela trata os riscos, ela reduz, né? Ela aumenta a resiliência da empresa, da instituição, mas ela não garante que a gente não vai ter um incidente. E aí, quando acontece um incidente, aí normalmente é pânico, né? Fica todo mundo apavorado, e alguém corre e aperta o botão do pânico, e não é fácil, né? A gente, agora o JFPE, a gente acompanhou, a gente fazia reunião com o pessoal lá de 5 horas, né? Então, não é fácil. Então, como é que a gente resolve isso, né? Para a gente não entrar em pânico, né? Então, a gente tem que tratar o incidente, né? O tratamento, a gente tem que ter uma equipe preparada para responder isso, e a gente tem que ter um plano de continuidade do negócio. Não adianta a gente só ficar desorientado, não resolve. Tem que ter frieza. Quanto mais a gente tem isso documentado, todos os passos, quem são os responsáveis, o plano de comunicação, quem deve ser avisado, se há necessidade de se criar uma sala de crise, né? Então, tudo isso tem que ser preparado antes. E tem que ter pessoas capacitadas para isso, né? O plano de continuidade de negócio é algo que é extremamente importante. Como é que a gente vai fazer a justiça ou continuar funcionando se a gente tiver um incidente, né? Como é a gente tem um plano de continuidade de TI, nós temos outro data center, e se as pessoas não puderem entrar no prédio, no caso lá da inundação, essas pessoas vão trabalhar onde? Algumas atividades não são possíveis fazer de forma remota, né? Então, onde é que essas pessoas vão trabalhar fisicamente, né? Então, é fundamental a gente ter essas duas coisas, né? O plano, esses planos de continuidade de negócio é algo que a gente, assim, é que nem seguro de carro. A gente, de preferência, a gente compra, né, um seguro de carro, mas não quer usar, né? Do mesmo jeito, plano de continuidade de negócio, equipe de tratamento de resposta, assim, a gente não quer usar, mas se for preciso, a gente tem que acionar isso, né? Então, vamos lá. Então, nesses 3 casos, a gente tratou de política de segurança da informação, plano de conscientização, gestão de risco, tratamento e resposta a incidente, plano de continuidade de negócio. Gente, isso são alguns processos de segurança, né? Longe de ser todos. Temos muitos processos, né? Esses daqui que eu coloquei como exemplos são, assim, cruciais que a gente tenha, né? Aí, o que foi que eu fiz, né? Peguei alguns desses e saí consultando o pessoal daqui da região, que é as sessões daqui da região, e disse, vamos lá, como é que está vocês de cada coisa, né? Ó, a gente tem uma PSI estabelecida, eu até anonimizei, não botei para ninguém saber quem é. Então, a PSI é algo que a gente está até bem em relação aos outros. Temos 4 sessões que tem PSI, 2 não tem. Equipe de tratamento de resposta a incidente estabelecida, né? Botei estabelecida, ninguém tem. Campanhas educativas de conscientização regularmente. A gente, por exemplo, a gente aqui já fez campanha, mas a gente não consegue manter regularidade, né? Pouca gente, muita coisa para fazer. Ninguém tem regular. O pessoal diz, eu faço, mas não é regular. Uma vez ou outra eu fiz, já fiz uma vez, né? Gestão de risco, uma só, e diz que, olha, está a fase inicial. Plano de continuidade de negócio estabelecido, ninguém. Né? Importante, o plano ele tem que estar sempre atualizado, porque os nossos ativos vão mudando, a nossa estrutura vai mudando, então esse plano também não basta fazer e postar lá, não. Certo? E aí, eu vou mostrar aqui um pouco da nossa avaliação de maturidade. É importante dizer para vocês que a gente tem um monte de ação aqui legal de segurança, inclusive o pessoal de outras sessões tomou conhecimento. Eu me lembro que o pessoal de LGPD soube lá de outra sessão que a gente tinha questão de identidade de acesso, a gente tinha uma PSI atuante, tinha algumas coisas, e o pessoal, rapaz, vocês estão bem só. E a gente resolveu fazer uma avaliação de maturidade. A gente até achava que a gente estava bem, rapaz, nós estamos bem mesmo, né? Todos os nossos softwares são homologados. Hoje a comissão de LGPD é assim, mas o doutor Julian atua muito bem, né? Mas os desafios são muito grandes. Então, quando a gente faz, para você ter ideia, hoje nós temos restrição de perfil de administrador nos computadores, nos desktops. Né? Hoje, o meu computador que eu estou fazendo essa apresentação, se eu quiser instalar alguma coisa, eu tenho que pedir a TI para fazer essa instalação. Até os magistrados hoje se meteram a isso. Né? Foi muito bacana, os magistrados compreenderam a importância disso e compraram a ideia. Né? Mesmo com tudo isso que a gente tem, ainda é muito pouco, gente. Olha só, a gente fez uma análise.
avaliação de maturidade, né? Então, cada coluna desse aí é uma seção. A gente pegou uma metodologia baseada na norma 27002. Então, na norma, ele divide cada seção como se fosse um tema, né? E cada tema você tem vários, por exemplo, primeiro é política de segurança. Então, ele tem vários controles que ele perguntou. Essa política, ela é sempre atualizada? Ela está sendo divulgada? Então, uma série de perguntas que compõem a nota. Então, aqui, vocês estão vendo que tem as bainhas verdes e tem as vermelhas. As verdes é onde a gente deveria estar. As vermelhas é onde a gente está. Então, assim, é um desafio. Isso é um SGSI que a gente estabeleceu. Não conseguimos colocar para rodar ainda, porque estamos vendo recursos, quem é que vai rodar isso, quem é que eu estava na segurança, eu tive que sair para assumir outra função. No início da caravana eu estava na segurança, agora já não estou, mas ainda estou atuando, formando uma pessoa para ficar no meu lugar. Mas, enfim, a gente percebe que a gente tem muito que caminhar, né? A gente ainda está muito longe do que seria assim, razoável, né? A gente tem outra que também parte dessa avaliação. Sim, a gente agora vai ter também, com a vinda da LGPD, a gente vai juntar o que a gente já tem de elaboração com o que vai vir, o que a empresa está trazendo, e a gente juntar esses esforços e definir uma metodologia, né? Reaproveitar o que a gente já fez, né? E potencializar o que está vindo de metodologia quando essa empresa está sendo contratada, né? Olha, aqui é uma avaliação de nível de maturidade, é o CMMI, é um framework de maturidade. E aí, assim, botei em destaque aí 69% dos nossos processos está num nível de maturidade inicial. Assim, ele nem sequer foi formalizado. Nós temos, assim, de formalizado definido 22%. Gente, chegar nesse 2% é um esforço, com a força de trabalho que a gente tem. Certo? E aí eu chegando na força, já que eu já falei de força de trabalho, então é o seguinte, existe um cálculo hoje que estabelecido pela ENTIC, que é a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do Judiciário, nesse decênio de 2021 até 2026, tem uma série vamos dizer, desafios que são propostos para o Judiciário. Isso é o ENTIC que foi elaborado por CNJ, foi publicado ano passado, e é um documento interessantíssimo, né? A pessoa tem, eu acho que é muito bom que tenha acesso. E lá ele tem um cálculo de força de trabalho, né? Aqui, então a gente fez um cálculo para a gente aqui, né? A gente tem que se chama total de usuários de recursos de TIC, nós temos 1.052, entre juízes, estagiários, servidores, né, terceirizados. E assim, o que ele estabelece é um cálculo aqui, na tabela ele diz que quem tem entre 501 e 1.500 usuários, ele deve ter esse valor mínimo aqui, que é calculado 4% mais 15. O nosso deu 57, aqui do canto direito. Vou botar aqui com a setinha, 57. A expectativa é essa, o mínimo de força de trabalho, e o mínimo necessário do quadro permanente, 37. Isso é a expectativa. Vai funcionar o mínimo. Nós temos hoje a realidade, 41, mínimo de força de trabalho de TIC, aí junta tudo, terceirizados, junta colaboradores cedidos, requisitados, né? E aqui, permanente, nós temos apenas 14, o ideal seria 37, nós temos 37%. Tá? É pouco. Então, terminando aqui, já estou no fim, nossa estrutura organizacional também tem, ainda de segurança é pequena, assim, ainda não é significativa. As 5 seções judiciais possuem só um setor de segurança. Uma pessoa tem uma seção que nem isso tem. Está dentro, a segurança está por conta da infraestrutura. Nós temos e na política de segurança e no ENTIC, ENTIC na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, ele diz uma coisa que a gente já sempre bate, que a segurança já está vinculada à alta administração, né? Os dois dizem isso, né? Hoje a nossa segurança está dentro da TI. Por fim, eu queria mostrar aqui, olha, isso aqui é um mapa estratégico do ENTIC, que mostra um dos objetivos estratégicos é aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados. É isso que está em destaque. Aqui nós temos o catálogo de projetos do campo direito e projetos
e distribuídos por objetivo estratégico. Vejam só, esse que tem 28 é promover transformação digital. Normalmente isso vem muito sistema. E nós não temos um sequer projeto ou programa relacionado à segurança da informação. Isso é algo preocupante e é um desafio a gente, né, fazer que essa segurança ela seja vista como uma coisa importante para a nossa sobrevivência. Por fim, é só umas considerações finais. É importante a gente ter uma força de trabalho, né, ampliada, melhorar o nosso nível de maturidade, melhorar a nossa resiliência em segurança, né? Nós reforçarmos as nossas ações regionais, já temos ações interessantíssimas, o tribunal está muito parabéns nisso, né? Muitas ações que a gente de aquisições, é importante a gente reforçar os processos e outras estruturas de forma regional. Por exemplo, uma equipe de tratamento e resposta a incidente, a nossa PSI está sendo elaborada regional, isso também é muito interessante, e criar e fortalecer as redes colaborativas, troca de informações, as experiências são extremamente importantes para a evolução de todos. Eu deixo aqui algumas fontes vou deixar aqui que foram usadas nessa apresentação, isso vai estar disponível, e é isso. Eu termino aqui, falei bastante, tive que acelerar porque tinha muita informação e fica aberto aí para as perguntas. Oi, Luiz. Tá ouvindo, Luiz? Beleza, Gustavo? Olá. Tem duas perguntas aqui que eu vou passar aqui para você, certo? A primeira, eu acho que até você já comentou, né? O participante perguntou, na sua opinião, tá aqui participante anônimo, né? Então eu não sei quem foi. Na sua opinião, qual a importância de campanhas de conscientização sobre o tema segurança para os colaboradores? Ele botou de uma empresa aqui, vamos da instituição, né? Vamos falar assim. Ora, assim, tem uma frase que é bem interessante, que diz assim, a autoridade repousa sobre a razão, né? Então, assim, a gente não pode exigir das pessoas que elas tenham um comportamento que se elas não receberam a orientação devida, né? Então, é fundamental que a gente tenha essas campanhas, que elas sejam atreladas também às políticas que a gente tem. Toda a campanha, assim, é importante que você esclareça e diga, ó, tem uma norma, você vai ser exigido, né? Isso tem que ser regular, né? Não pode fazer uma aqui e outra lá. Então, a gente usa todos os meios que a gente tem hoje. Tem empresas que fazem até teatrinho, né? O pessoal fazia teatro, a Semig fazia isso, fazia apresentações teatrais para tratar do tema. Então, é importante e é algo que aumenta muito a resiliência, né? O usuário um ponto que pode ser muito sensível. Os últimos ataques que a gente teve, inclusive o JFE, tudo indica que a porta de entrada foi o usuário, né? Então, são ataques que eles começam pelo desktop e eles vão fazendo escalonamentos horizontais até chegar no botim. O botim é ali onde estão nossas informações, né? Aí tem outro questionamento aqui de outro anônimo. Você acha que em um ataque o hacker está mais interessado em aparecer ou pretende realmente obter um ganho financeiro ou que não seja financeiro, né? Outro tipo de Olha, ganho assim, com a assim, conduta. hoje em dia, há algum tempo a gente tinha esse ataque mais romântico, o cara queria criar notoriedade, mas assim, agora durante a pandemia, um tipo de ataque que foi muito comum, foi de ransomware, é o sequestro de informação. O cara sequestra informação, criptografa, pior é que a informação está ali na base do usuário, está no ativo dele, mas está criptografado. Normalmente eles pedem recompensa, né? E pedem alto, né? Muitas, hoje, ó, com a pandemia, tem a Checkpoint Research, que é um braço de uma empresa que faz pesquisa, diz que aumentaram os ataques 122% durante a pandemia. Veja só, isso é o que os caras publicam. Muitos desses não são publicados. Quem paga resgate normalmente não publica, porque acaba incentivando, né? Então, assim, hoje em dia, a questão financeira pesa muito. E, assim, são organizações criminosas. Normalmente, não é uma só pessoa. Pronto, aí eu encerro aqui as perguntas, Luiz. Gustavo, disponibiliza aí Foi, Oh, é. desculpa.
eu disponibilizei aqui o link da frequência, tá? Todos esses links estão no chat, tá, pessoal? Tem um link da frequência, tem aquele questionário que o Luiz já encerrou. Eu coloquei agora um link da apresentação, que lá você vai ver esse material que o Luiz apresentou, certo? Por meio desse link. E agora eu vou postar aqui a pesquisa de reação, tá? E aí vocês avaliam aí esse nosso encontro de hoje aqui, tá bom? Aí, Gustavo, eu vou botar aqui também ah, de novo a tela, no final, que tem os QR Codes, né? Vou voltar tá aqui bom. para ela. Ok. E Fedra, eu acho que Pedra quer falar do agora é e-mail de dono da bola. amanhã e fazer o encerramento. Boa tarde a todos. Parabéns ao Luiz, parabéns a toda a sessão judiciária do Ceará, né? Que foi assim uma apresentação simples e direta e muito didática, foi excelente. E assim as nossas caravanas percorreram toda a quinta região, como aproveitando as palavras do Dr. Júlio, que ele com muita propriedade ele disse, na verdade a caravana não se encerra em si mesmo, ela é um movimento cultural, não é? Essa lei, ela não é uma lei que você faz tal ação e está aplicando, não, ela é uma lei de mudança cultural. As resoluções do CNJ, elas sempre puxam nesse sentido, né? A resolução propôs que nós fizéssemos a implementação de medidas de organizar culturalmente, e foi nesse espírito que o Dr. Marco Bruno, lá em novembro, teve essa ideia de fazer a caravana no sentido de disseminar uma cultura em toda a quinta região, que nós começássemos a pensar, a discutir, a trazer ideias, a trocar ideias. E, nesse sentido, foi um êxito. Acho que foi bom o nosso percurso. Agora nós vamos iniciar a parte da gamificação mesmo. A partir de amanhã, todos os que estão inscritos vão receber por e-mail um formulário para votar. Vai ser disponibilizado também no YouTube do Tribunal todas as caravanas que aconteceram desde o mês de março. Então, se alguém ficou em dúvida, se alguém perdeu, quer rever, pode acessar a partir de amanhã, vai estar no YouTube, certo? E aí você escolhe qual foi aquela que você achou mais interessante, que o tema foi bem colocado, vota, e aquela que for melhor votada vai sediar o evento presencial. E, por fim, eu quero só fazer uma correção, é o seguinte, nós avisamos no início que o evento final seria no dia 27 de outubro. Essa era a nossa previsão para manter essa coisa de sempre as últimas quintas-feiras do mês. Só que nós fomos conversar depois com a organização, verificamos que há outros eventos, ia ter choque de agendas, inclusive participantes caravaneiros não iam poder estar presentes neste dia 27 de outubro, então nós modificamos. A votação vai encerrar na próxima semana, encerra na quinta-feira da semana que vem. Na sexta, divulgaremos o local, mas a data ficou para 23 de novembro. Então, coloquem aí nas suas agendas, vai ser divulgado por e-mail. Quando for definido o local, vai ser local tal e a data de 23 de novembro vai ser o evento síncrono, não é? Vai haver o presencial, para quem puder estar presente, sendo transmitido também pela internet, certo? Eram esses os recados. Obrigada a todos que passaram pelas nossas caravanas. Pois não, Luiz? Só, desculpa te interromper. O pessoal está tendo uma dificuldade de encontrar algum formulário. Acho que o Gustavo aí está passando, né? Novamente, de avaliação. Gustavo. O Gustavo está disponibilizando os formulários da sua apresentação hoje, né? Vocês vão avaliar a apresentação do Luiz sozinho e vão marcar presença nesses formulários que o Gustavo está disponibilizando. Amanhã é que vai ser o comparativo de todas. Aí vocês vão receber por e-mail. O pessoal está dizendo aqui que não está conseguindo abrir o link de essa avaliação de reação aqui está dando um probleminha mesmo. Pega o link direto. Eu peguei o link direto aqui, mas não está recebendo resposta. Eu estou aceitando resposta aqui, mas... Na pior hipótese, se não conseguir, Gustavo, que as pessoas abram... Eu consegui abrir tranquilo, mas se alguém está com dificuldade, você pode pedir para colocar por e-mail, mandar por e-mail para todos os que estão inscritos.
Tá, eu vou pegar a relação lá na frequência dos e-mails, aí eu encaminho a avaliação de reação. Certo. E a sorte agora está lançada. Na próxima semana, na sexta-feira, divulgaremos quem foi a caravana que vai ter a honra de receber todos os caravaneiros presencialmente. Doutor Júlio, o senhor quer falar alguma palavra de encerramento? Oi, Fedra, eu só queria agradecer e parabenizar o Luiz e o Gustavo pela observação, pela palestra, né? Lembrando que esses desafios de segurança acontecem sempre e vão sempre acontecer, porque à medida que a gente vai correndo para solucionar, os mal intencionados correm também para conseguir superar essas nossas barreiras e os nossos critérios. Mas não tem alternativa, é esse o nosso mundo, né? Às vezes o pessoal pensa que papel é mais seguro do que isso, e obviamente não é, né? Então, é uma não escolha. Nós temos que fazer isso, nós temos que acompanhar, temos que trabalhar duro e continuamente, porque sempre vai haver interesses de superar as nossas capacidades de segurança. Então, queria mais uma vez parabenizar o Luiz, o Gustavo, você, Fedra, e peço para transmitir também para o Marco Bruno os meus parabéns pela caravana. Infelizmente, eu não tive a possibilidade de vir para todas, mas certamente foram muito proveitosas, porque também já captei já várias observações das caravanas que a gente está usando aqui no Ceará. Então é isso, espero que voltem na gente, o já está ansioso para organizar o evento, né, fazendo a campanha aqui, também na época, né, de fazer campanha, então voltem no Ceará, né? Então é isso, muito obrigado a todos. Obrigada. Tá bem, pessoal?